E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a tratar um dos temas que é muito caro, né? A disciplina, né, de cálculo, que é a inclinação de uma reta e algumas equações e particularidades de reta. A gente vai apresentar essas coisas. Bom, a gente vai começar tratando a inclinação. Então, como a gente pode ver na figura, se a gente define uma reta que passa por dois pontos, P1 e P2, e sendo P1 x1, y1 e P2 x2, y2, essa reta vai cruzar o eixo x em algum momento, se ela não for paralela, né, ao eixo, ela vai cruzar esse eixo x, formando algum ângulo alfa, né? Quanto mais o y variar em relação ao x, maior vai ser o ângulo alfa. Quanto menos ele variar, menor vai ser o ângulo alfa. Então a gente vê uma taxa de variação que é uma função do ângulo, desse ângulo alfa. Então a gente vai escolher, a princípio, definir essa taxa de variação como a inclinação da reta, e essa inclinação vai ser a tangente desse ângulo alfa. E como é que a gente calcula a tangente? Tangente num triângulo retângulo sempre vai ser o cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente. Por semelhança de triângulo, a base, o ângulo formado entre a base do triângulo e a reta, né, que liga esses dois pontos, tem que ser o mesmo, que o ângulo formado entre a reta e o eixo x, porque o eixo x e a base do triângulo são paralelos. Então, a gente calcula a partir da tangente desse ângulo que está no triângulo, né? Então, o cateto oposto vai ser, pode ser tanto o P2 menos, a coordenada y do P2 menos a do P1, ou o contrário, né? Aqui a gente definiu como sendo maior que zero, então vamos pegar o ponto que está mais alto, né? Então, P2, y2 menos y1. E o P1, né, como a gente definiu, escolheu o P2 primeiro, né? O cateto adjacente a esse ângulo também tem que começar pelo P2, tem que manter a coerência, né? Que é x2 menos x1. E aí a gente pode dividir, né? Definir esse número m, né, como esse cateto oposto, né? y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Ah, mas e se eu quisesse escolher o P1 primeiro? Tudo bem? Continuaria o mesmo número. Por quê? Porque a gente teria y1 menos y2, que é o mesmo valor em módulo, mas é o negativo, né? Dividido pelo x1 menos x2, que também é o mesmo valor em módulo do x2 menos x1, só que negativo, né? E aí a gente vai ter uma divisão entre dois negativos e vai dar o mesmo resultado, um resultado positivo. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que a inclinação não depende da ordem dos pontos que a gente escolhe. Então, ela não varia com relação a isso, né? Bom, a próxima coisa é que a gente tem algumas propriedades, né? Se essa inclinação for positiva, se ela for maior que zero, a gente vai ter uma reta que cresce para a direita, né? Então, ou seja, ela é uma reta crescente. Se a gente tem um m menor que zero, a gente tem uma reta que cresce para a esquerda, né? Porque só um dos lados vai ser negativo, né? Só o numerador ou só o denominador. E aí a gente vai ter no gráfico essa situação, né? Uma reta crescendo para a esquerda. Então a gente vai ter uma reta decrescente. E se ela for zero, né? Significa que o y2 é a mesma coisa que o y1. Então a gente vai ter uma reta que só varia em x, ela é uma reta horizontal. Tudo bem?
Ah, e aí, a partir daí, a gente já tem as ferramentas necessárias para poder começar a tratar propriamente com as retas, né? A equação da reta. Então, tá bom. Temos a equação de uma reta. Primeira coisa aqui, que é uma reta mais óbvia, né? Que é uma reta que não tem inclinação, a reta vertical, né? Como vocês podem ver na imagem, a gente tem uma reta que passa por x igual a e ela não varia em x, né? Sempre está com x igual a variando apenas em y, uma reta vertical, que ela é paralela ao eixo y. Ou a gente pode ter a situação mais geral, que é uma reta com inclinação. Essa inclinação pode ser zero, né? Mas uma inclinação zero é ela ter uma inclinação de valor zero. Não ter é quando ela está, né, na vertical. Então, se a gente tem uma situação geral, a gente conhece um ponto P0, né, qualquer. Esse P0 é formado pelos pontos x0 e y0, né? E a gente pega um ponto x, um ponto P qualquer, né? Um ponto P com coordenadas x e y. E aí a gente quer tentar estudar, né, como que vai ser a relação, né, da inclinação desse ponto P qualquer e o ponto P0 que a gente conhece. Então vamos lá. Vamos usar o ponto P como referência inicial para o cálculo de M, né? E aí a gente pode fazer ele voltar para a equação principal, né? Que é y menos y0 é igual a sobre x menos x0 é igual a m. E o x tem que ser diferente de x0. Isso é um problema, né? Porque se o x for igual a x0, a gente vai cair numa reta que não tem inclinação. A gente vai estar dividindo por zero, né? Então, ou pior, né? A gente pode ter uma x igual a x0 e y igual a y0. E aí a gente vai cair num ponto, a gente não vai cair numa reta. Então, lembrando que nunca posso dividir por zero, então x tem que ser diferente de x0. A gente tem essa equação aqui. E aí a gente pode rearranjar, né, para não ter esse problema com o denominador. Multiplicar essa parte de baixo aqui em cima dos dois lados, né? E aí a gente vai ter y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Que é uma equação mais simpática, né? É uma equação de forma mais geral. Agora, imagina que o nosso ponto P0 é o ponto 0B, né? Então, ele está cruzando o eixo x, ou eixo y, porque x é igual a zero, e ele está cruzando em y igual a b. Então, a equação da reta vai ser y menos y0, né? Y menos b, é igual a mx menos x0. x0 é zero, então é só mx, ok? Ou rearranjando, a gente vai ter essa equação que é mais famosa, né? Y é igual a mx mais b, onde cada uma das constantes recebe um nome, né? O primeiro nome é o coeficiente angular, que é o m, a nossa inclinação, que vai me dizer quanto que o y vai estar variando de acordo com x. Se esse número for alto, y vai mudar muito se eu mudar um pouco só o x. Se esse número for baixo, y não vai mudar muito se eu mudar o x muito pouco, né? E o b, ele é o coeficiente linear, que ele nos diz em que ponto no y a reta cruza o eixo y. E aí a gente tem o caso mais geral, né? Se a gente tem uma equação de reta desse tipo, ax mais by mais c igual a zero, a gente pode ter uma situação em que o b é zero, né? E o a é diferente de zero, né? Então, a gente vai ter uma reta que é paralela ao eixo y, uma reta vertical, e a relação vai ser x é igual a menos c sobre a. Ou a gente pode ter uma situação em que o b não é zero, e aí o que a gente faz?
Vamos subtrair a x mais c dos dois lados, e aí depois dividir tudo por b para manter o y isolado. E aí a gente cai na equação de forma geral. Y igual a menos ABx menos CB, onde menos AB vai ser o nosso coeficiente angular e o menos CB é o coeficiente linear. E aí, agora que a gente reconhece as equações das retas, a gente pode ver a relação entre elas, né? Se essas retas são paralelas ou se elas são perpendiculares. Elas podem se cruzar e não serem perpendiculares, mas a situação em que elas são perpendiculares é mais interessante, né? É mais notável. Então, a gente tem duas retas com inclinação M1 e M2. Suponha duas retas. As duas têm inclinação respectivamente M1 e M2. Elas são paralelas quando M1 for igual a M2. Por quê? Porque quando a gente estiver variando o x, né, lembrando que o M é a taxa de variação do y em relação a x, quanto mais a gente variar o x, o y vai variar na mesma proporção, tanto na primeira reta quanto na segunda reta. Então, a distância entre essas duas retas sempre vai ser a mesma. Se a distância sempre é a mesma, elas nunca vão se cruzar. E aí a gente vai ter uma situação de retas paralelas, né? Ou elas podem ser perpendiculares, né? Para elas serem perpendiculares, elas precisam obedecer à situação em que M1 vezes M2 vai ser igual a menos 1. E isso não é óbvio, né? Essa observação não é uma observação óbvia. Então, vamos tentar ver geometricamente por que isso é verdade. Aqui a gente tem uma imagem, né, em que a gente tem uma reta R1 com coeficiente angular M1 e uma reta R2 com coeficiente angular M2, ok? As duas estão se cruzando. Agora vamos começar a trabalhar sobre essas retas, e a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o ponto em que elas se cruzam e criar um segmento para a direita, um segmento de tamanho 1 que seja paralelo ao eixo x, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai tentar encontrar pontos nas duas retas que, quando nós ligamos um ponto ao outro, eles estão na vertical, paralelos ao eixo y, e esses pontos, eles tocam na extremidade do segmento de tamanho 1. E aí a gente pode ver aqui na figura que isso formou dois triângulos, né? Primeira coisa, vamos começar a trabalhar sabendo que o ângulo formado entre o segmento 1 e a reta de inclinação M1, ele tem tangente M1. Então, se ele tem tangente M1, significa que o cateto oposto dele sobre o cateto adjacente tem que ser M1. O cateto adjacente dele é 1. Então, o cateto oposto dele só pode ser M1. Então, a gente matou a altura, né? E aí, a gente tem, ao mesmo tempo, né? A gente tem que esse ângulo, por semelhança de triângulos, ele precisa ser semelhante ao ângulo entre a reta M2 com a segmento vertical, né? Por quê? Porque a gente tem um 90 graus, né? Que está formado pelo segmento 1 e o segmento vertical. E a gente tem o complementar desse ângulo inicial, né? Que está entre o segmento de tamanho 1 e a reta R2, né? Então, a gente precisa somar tudo tem que dar 180, né? Os ângulos
somatório dos ângulos internos tem que ser 180, então esse ângulo que sobra tem que ser congruente ao ângulo inicial, né? E aí, qual que vai ser a altura desse novo triângulo de baixo, né? Agora, a gente também escolheu pegar ponto da reta menos ponto do segmento, né? Para cima, para dar M1. Então, a gente precisa ser coerente e falar que é ponto para baixo, né? Na reta, menos o ponto do segmento, né? Então, o tamanho também a gente pode ter essa relação, também analogamente, a gente vai ter que essa altura vai ser menos M2, ou a gente pode ir para um caminho mais fácil. Vamos pelo caminho mais fácil, né? A gente vai ter um outro ângulo, né? É o complementar desse primeiro, do triângulo superior. E o complementar desse ângulo, que é o ângulo que é formado entre o segmento de tamanho 1 e a reta, também tem tangente menos M2, porque a gente falou que esse era o valor, né? Então, a tangente também é cateto oposto por cateto adjacente. E o cateto oposto vai ser, a gente não sabe a princípio, mas o cateto adjacente é 1. Se isso tem que ser menos M2, então ele precisa ser menos M2 a altura desse novo triângulo, de baixo. Daí a gente consegue pegar a relação. Já que a gente sabe que aqueles dois ângulos são congruentes, o ângulo formado entre o segmento e a reta R1 e o ângulo formado entre o segmento vertical e a reta R2, a gente pode dizer que a tangente de um tem que ser igual à tangente de outro, né? Então, voltando aqui, a tangente do primeiro vai ser cateto oposto, que é M1 sobre 1, né? E a tangente do segundo é o cateto oposto, que é o segmento horizontal agora, dividido pelo cateto adjacente, que é menos M2, tá bom? Agora que a gente tem essa relação, a gente pode multiplicar por menos M2 dos dois lados, e daí a gente consegue provar que a relação que a gente quer, né? M1 vezes M2 é igual a menos 1. Ou também a gente pode escrever um coeficiente angular em relação ao outro. Aqui a gente tem M1 em relação a M2 e aqui a gente tem M2 em relação a M1. E aí a gente pode resolver já um exercício que é: prove que se as diagonais de um retângulo se cruzam, tem um erro aqui, elas se cruzam e são perpendiculares. Então, isso é importante. Se elas se cruzam e são perpendiculares, então o retângulo é um quadrado. Então, vamos tentar provar isso aí, tá? Então, a gente tem aqui um retângulo. Eu vou fazer aqui um plano cartesiano. E eu vou escolher um retângulo que tem base A e altura B. Tá, aqui, esse ponto é o ponto 0, 0. Esse ponto é o ponto A0. Esse ponto é o ponto AB. E esse ponto é o ponto 0B. E aí a gente vai ligar vamos ver as diagonais dele. Não saiu muito reto, né? Vamos fazer isso aqui ficar reto. Ou pelo menos um pouco mais próximo disso. Bom, tá. Por definição, isso é uma reta. Em matemática, a gente pode falar que, por definição, uma coisa é qualquer coisa, né? Então, por definição, isso é uma reta. Ok? E a gente sabe que aqui formou 90 graus, tá? Então, primeira coisa, né?
essa aqui é a primeira reta e ele tem um coeficiente angular. Então, tem um ângulo alfa aqui, né? E aqui é a segunda reta e ela tem um ângulo beta aqui, né? Então, tá. A tangente da primeira reta vai ser B, né? B, que vai ser... Vou pegar esse ponto aqui. Vou chamar de M alfa. Quanto que é isso? Vai ser B, que é o Y, né? Menos Y0, que é 0, dividido por A, que é o X, menos X0, que é 0. Então, B sobre A. Ok? E agora, quanto que é a tangente dessa reta aqui, do ângulo dessa reta? M beta. Vamos lá. Y é 0 menos Y0, que é B, dividido por X, que é 0. Não, X que é A, menos X0, que é 0. Então, menos B sobre A. Tá bom? O que a gente sabe? A gente sabe que essas retas são perpendiculares. Então, a gente sabe que M alfa vezes M beta é igual a menos 1. Tá? O que isso implica? Isso implica que B sobre A vezes menos B sobre A igual a menos 1. Então, nós sabemos que menos B ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a menos 1. Então, menos dos dois lados, né? Virou mais. B quadrado é igual a quadrado. Ou B quadrado menos A quadrado é igual a 0. Ok? Isso aqui é diferença de quadrados, né? Tem produto notável para resolver isso. Então, B mais A vezes B menos A é igual a 0. Então, B não pode ser menos A, porque ele está para a direita, né? Então, esse aqui é absurdo. Então, B é igual a... E aí a gente chega na conclusão de que os dois lados, base e altura, são iguais. Então, é um quadrado. Bom, é isso para esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!